Aí, na moral mesmo, eu não consigo entender essa história de célula-tronco. Como é que uma célula pode ser um tronco? Ó, país! Ó, pra você ver! Vocês acham que ser personagem do Ordeninha é fácil? Olha que eu tenho que ouvir! Saquei. Dá em árvore? Hora do Enem no ar e hoje o assunto é biologia. O câncer de mama é um dos que mais atingem mulheres no mundo. A nossa convidada de hoje, Gabriela Nestal, é doutora em oncologia e tem estudado os métodos que podem tornar os tratamentos mais eficazes. Mas antes, a gente foca no Enem. E com a ajuda dele, professor Adilson Teixeira. E aí? Olá, Andy, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, felizmente. Já chega explicando o que são células-tronco. Vamos lá, célula-tronco, apesar do nome talvez apontar para nossa cabeça alguma coisa relacionada a tronco vegetal, Árvore, tal, né? uma árvore, uma plantinha, ela é um tipo de célula que tem duas características extremamente importantes. Ela é uma célula que é pouco especializada. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, um neurônio. Um neurônio é uma célula que basicamente só sabe fazer uma coisa, manda impulso nervoso o tempo inteiro. É extremamente especializado, só cumpre uma função. Uma célula-tronco vai no caminho contrário, ela é pouco diferenciada, ela é pouco especializada. E, além disso, e que está, na verdade, diretamente relacionado a isso, ela tem uma grande capacidade de proliferação. Por isso que ela é tão interessante quando a gente pensa em tratamentos, né? Imagina uma pessoa que tenha sofrido um acidente, tenha sofrido uma lesão num determinado tecido, eu posso, ou poderia, entrar com essas células-tronco para regenerar aquele tecido, regenerar aquele órgão. Bom, citologia tá no Enem direto, então o que não pode deixar de saber? Histologia é o estudo da célula. Então, tudo o que disser respeito à função, à característica, à estrutura da célula, pode cair e aparece mesmo nas nossas provas. Então, a gente tem que começar com o básico. Quer dizer, o que é uma célula? Por que essa célula é uma estrutura tão importante? Uma célula, ela é a unidade básica para a formação de um organismo vivo. E ela é delimitada por uma membrana. Toda célula, sem exceção, não importa se a gente estiver falando de uma bactéria, que é um organismo que só vai ter aquela única célula, ou se a gente estiver falando de um organismo complexo como o nosso, que tem trilhões de células. Esse organismo ele vai ter todas essas estruturas básicas baseadas em célula e todas elas revestidas por membrana. Aí, óbvio, né? A membrana é só o que delimita essa célula pelo lado de fora. No mais, a gente precisa entrar no citoplasma e estudar todo o compartimento interno. E aí vai. A gente tem que pensar mais ou menos o citoplasma como se fosse um organismo mesmo, né? O citoplasma é toda essa região interna da célula. Então vamos imaginar essa célula como se ela fosse um ser vivo, o nosso corpo. Lândia, vamos dar lógica o seguinte, ó. O cérebro pensa, o coração bombeia sangue, o pulmão respira. O pulmão não se preocupa em bombear sangue, nem o coração em pensar, nem nada do tipo. Cada um tem a sua função. Uma célula mais complexa, que é o que a gente chama de célula eucarionte, é a célula da maior parte dos organismos, é a célula que forma o nosso corpo, é a célula que forma os vegetais, é a célula que forma os fungos e por aí vai. Na verdade, excetuando bactéria, basicamente, todo o resto dos organismos tem esse tipo de célula eucariótica. O interior de uma célula eucariótica é dividido em órgãos. Só que como eles são microscópicos, ao invés de a gente chamar isso de órgão, a gente chama isso de Organela. ou organo. Eu tô vendo ali um esqueminha, a gente pode Vamos lá ver pro quadro, então? Então Vamos bora. lá. Se a gente imaginar que isso daqui é uma célula, essa linha amarela que está aqui delimitando a célula corresponde à membrana plasmática. E repara que eu tomei um cuidado de fazer tudo em amarelinho aqui dentro, porque todas essas estruturas também têm composição membranosa. Então é como se fosse, imagina a bola de sabão, eu poderia pegar uma bolinha de sabão daqui e juntar com uma outra bolinha de sabão, na verdade formaria uma bola maior. Por isso que essas estruturas membranosas, tudo que está em amarelo, pode pegar um pedacinho de um lado, juntar com o outro, um pedacinho do outro, juntar com o Elas outro. não são fixas. Elas estão longe, elas são muito, muito dinâmicas. As nossas células, elas se mexem demais. Claro, guardadas as devidas proporções daquele local, daquele órgão onde ele forma. Bom, então aqui eu tenho, na parte de dentro da célula, um outro compartimento, que é o núcleo. Entre o núcleo e a membrana, o citoplasma. Então toda essa região é a região do citoplasma. E nela nós encontramos as organelas, ou orgânulos. Normalmente, o que a gente é chato? O que não for membranoso, em azulzinho aqui, por exemplo, o ribossomo, não é uma organela, é um orgânulo. É uma chatice. E o que for em amarelinho é uma organela. E existem esses orgânulozinhos em azul, que são os ribossomos,
que são as principais estruturas de síntese. E eles vão sintetizar talvez a coisa mais importante para a nossa célula, que são as proteínas. Tirando água, o que mais é abundante no nosso corpo é proteína. E quem produz essas proteínas são justamente esses grânulos, que são chamados ribossomos. Então não tem célula sem ribossomo. Por isso que desde lá das bactérias, dos organismos mais simples do mundo, já existiam esses ribossomos. E essas estruturas, obviamente, elas permaneceram até as células mais complexas do nosso organismo. Eu botei esses pontinhos azuis aqui também nessas linhazinhas amarelas. Essas linhas amarelas, elas estão representando o chamado retículo endoplasmático, que também está relacionado à síntese. Existe parte do retículo endoplasmático associado aos ribossomos e existe parte do retículo que não está associado. A quantidade varia de célula para célula. Se tem mais de um, mais de outro, isso varia. Aquele retículo que está associado aos ribossomos é o que a gente vai chamar de retículo rugoso. Porque você olha, o microscópio parecem ruguinhas ou grânulos, né? Retículo granuloso. O que não tiver é retículo endoplasmático liso ou agranular. A grande diferença, a principal diferença entre eles, é que o retículo endoplasmático rugoso vai sintetizar o que o ribossomo sintetiza. Se tem ribossomo e o ribossomo sintetiza proteína, o retículo endoplasmático rugoso vai produzir proteína também. Beleza isso? O liso não tem ribossomo, então não tem proteína para sintetizar. Ele vai ser responsável pela síntese dos lipídios. Gordura, colesterol, óleo, dependendo do tipo celular, mais de um do que de outro. É isso que ele faz. E a nossa prova, ela gosta de cobrar muito o retículo endoplasmático liso no que diz respeito a uma outra função que ele apresenta. A estrutura, a organela que metaboliza, que faz as reações químicas acontecerem dentro do nosso corpo, é o retículo endoplasmático liso. E ele é indutível. Quanto mais a gente entra em contato com uma toxina, e vamos lembrar, o remédio é uma toxina, vai deixar você vivo, mas tem que ser metabolizado, tem que ser jogado fora do corpo. Quanto mais o corpo entra em contato com isso, mais retículo endoplasmático as nossas células geram. Principalmente lá no fígado. Então esse retículo ele vai crescendo. Por isso que quanto mais retículo, mais rápido você processa o remédio, mais rápido você joga fora. E mais rápido você perde o efeito. Chega uma hora que tem tanto retículo, você está processando tão rápido, que não tem jeito. Tem que trocar de remédio, senão não tem mais efeito nenhum. Entendi. Beleza? Uma ressalva, existe uma diferença entre as proteínas que são sintetizadas pelo ribossomo que está solto no citoplasma e os ribossomos que estão presos ao retículo. Como o retículo endoplasmático ele é membranoso, ele pode emitir bolsinhas, que a gente vai chamar de vesícula, de uma forma genérica, vai empacotar isso e mandar essas bolsinhas para uma quarta organela, na verdade, que eu estou mencionando, que eu representei aqui na pontinha, que é o complexo de Golgi. Só dá para fazer isso porque tem membrana. Se não tiver membrana, não faz. Então, os ribossomos livres não conseguem mandar as proteínas para o Golgi. Chegou no complexo de Golgi, o que ele faz? Repara aqui na pontinha, ó, que eu fiz uma voltinha. É como se fosse uma bolsinha, que ela vai se destacar do complexo de Golgi, recebeu a proteína do retículo, vem para o complexo de Golgi, é empacotada, é armazenada, se destaca e se fusiona à membrana plasmática. Para que essa proteína ela possa ser secretada, ou para que esse lipídio possa ser secretado, para que ele possa ser colocado para o lado de fora. Tem questões e questões do Enem que falam justamente sobre isso. E óbvio, não pode deixar, porque é a resposta padrão para quase toda questão que a gente não sabe, que são os mitocôndrias. Né? Mitocôndria na célula animal e na célula vegetal. E na célula vegetal, os cloroplastos que também aparecem. A gente não tem cloroplasto, os vegetais têm. No caso da célula animal, só com mitocôndrias, a gente está falando de produção de energia. No caso da célula vegetal, produção de energia através das mitocôndrias, mas o cloroplasto relacionado à fotossíntese. Essa relação entre cloroplasto fazendo fotossíntese e mitocôndria fazendo respiração celular, né, a capacidade de produzir oxigênio e consumir oxigênio, produzir gás carbônico e consumir o gás carbônico, isso é outro tema que está dentro de histologia e que o Enem gosta demais. Bom, com tudo isso em mente, a gente tem que partir para a questão. Então vamos fazer uma questãozinha. Bora! E aí a gente foca na membrana. Questão 116, Enem 2017, caderno azul, primeira aplicação. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas da membrana do camundongo e o outro para as proteínas da membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. A mudança observada na etapa 3, que é essa etapa onde se fusionaram as células, para a etapa 4 do experimento, ocorre porque as proteínas, e aí a gente vai ter que analisar. Aqui está a região da membrana plasmática, como se eu tivesse dado um mega zoom nela. Esse espacinho aqui em cima é como se fosse o espaço fora da célula, o meio extracelular.
e aqui para baixo seria o meio intracelular, quer dizer, seria todo esse citoplasma. Beleza. Tudo bem? A base dessa membrana são essas bolinhas com perninhas, que eu representei em amarelo e rosa. São moléculas que lá na química são batizadas de fosfolipídios. Só que ela não está solta, até porque se estivesse solta a questão não faria sentido. Ele falou de marcação de proteínas. Então a gente encontra em meio a esses fosfolipídios proteínas. Isso é a base. Na parte externa, no meio voltado, na verdade, né, o meio extracelular, a gente pode encontrar essas ramificações de carboidratos, de açúcares, que se prendem diretamente a proteínas ou até mesmo aos fosfolipídios. Quando a gente olha esse esqueminha, que é aquele esquema típico do livro, da apostila, da aula, dá a impressão que está tudo preso. Mas, na verdade, não. Esses fosfolipídios, eles poderiam inverter a sua posição. Tanto na horizontal, por exemplo, o fosfolipídio que está aqui nessa ponta pode trocar de lugar com o que está na outra, fazendo uma inversão de posição, como até o que está dentro passar para o lado de fora, o que não é tão comum, mas acontece também. Só que se entre esses caras a gente tem proteínas e também ancorados, presos ali os carboidratos, mexeu em um, mexeu em geral. Então, olha só, ele fala pra gente que esses anticorpos foram adicionados no tempo zero, ou seja, no início do experimento, né? Fusionei as células, adicionei os anticorpos, e esses anticorpos marcaram proteínas humanas e proteínas de camundongo. Passados 40 minutos, incubados ali a 37 graus, né? Temperatura ideal para uma célula humana, para uma célula de camundongo, você repara que tem proteína humana, proteína de camundongo, humana, camundongo, e assim vai. E ele quer saber o porquê que aconteceu. Aconteceu essa mudança por causa da fluidez, mas a gente não vai encontrar exatamente isso na resposta, então tem que procurar alguma coisa parecida. A letra A fala que essas proteínas, as proteínas humanas ou de camundongo, movimentariam-se livremente no plano da bicamada lipídica. O que é o plano da bicamada lipídica? A membrana tem 2 camadas de fosfolipídios, então uma bicamada. E essas proteínas não estão presas, elas se movimentam livremente. Então o gabarito já de cara antes de ler as outras, tem que ser a letra A. E tem alguma opção de resposta que pode induzir ao erro? Ela fala na letra A, que essas proteínas são bloqueadas pelos anticorpos. Tá errado isso, Land? Não. De fato, as proteínas foram bloqueadas, entre aspas, pelos anticorpos, mas não em movimentação. A alternativa não está errada em essência. Esse tipo de, entre aspas, né, de pegadinha onde você tem uma informação que está correta, mas que não está respondendo ao que foi perguntado. Bom, e para aquele pessoal que quer dar uma reforçada no conteúdo de citologia, qual a sua dica, seu conselho? Se você tem a disponibilidade da internet e pode fazer uma busca no YouTube, busque não só por videoaulas, mas busque pelo tema. Joga osmose na busca do YouTube. Vão aparecer diversos vídeos de animações tridimensionais onde esse processo é representado. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado mesmo. E a nossa convidada de hoje é formada em biomedicina, doutora em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer e tem estudado mecanismos mais eficazes para combater esses tumores. E já ganhou até prêmio pela pesquisa. Gabriela Nestal de Moraes, por gentileza. Tudo bem? Conta pra gente, que prêmio foi esse? Esse prêmio é da L'Oréal, é o Para Mulheres na Ciência, que é em parceria da L'Oréal com a Academia Brasileira de Ciências e a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas, que a ideia é incentivar cientistas jovens e mulheres para que elas alavanquem suas carreiras. Então, existe uma bolsa que é dada e com essa bolsa você adquire todos os materiais necessários para o desenvolvimento daquela pesquisa, pelo menos grande parte. E, além disso, inspira novas meninas que queiram ser cientistas também e que consigam progredir na carreira e alavancar suas histórias. E que estudo foi esse que levou o prêmio? O nosso laboratório ele é muito focado em entender por que alguns pacientes respondem ao tratamento quimioterápico, alguns pacientes oncológicos, e outros não respondem. E esse estudo que ganhou o prêmio é centrado numa proteína que é chamada FOXK2, que a gente descobriu que essa proteína favorece as células de câncer a morrer mediante o tratamento quimioterápico. Então, ela teria uma atuação boa, né, para o paciente. Porém, os pacientes que evoluíram mal, eles apresentam modificações nessa proteína, de forma que ela não está funcional. Então, o objetivo desse estudo, que foi premiado, é tentar entender por que essa proteína está modificada, de forma que a gente consiga contornar isso e fazer com que essas células voltem a responder bem ao tratamento quimioterápico. A melhor compreensão do câncer vem do estudo de uma célula normal, né? A gente sabe que as nossas células todas elas se dividem, né, do organismo e elas vão gerar 2 células filhas que têm material genético idêntico às células mães. E esse processo é denominado de mitose, essa divisão nuclear, a divisão citoplasmática é denominada citocinese, e isso é tudo muito bem regulado.
As células cancerosas, elas perdem essa regulação, então elas passam a proliferar de forma desordenada, sem nenhum controle. E é isso que gera a massa tumoral, que é o que as pessoas chamam de nódulo ou tumor, que muitas vezes gera o câncer. No caso de tumores sólidos, tem as leucemias também, que as células proliferam bastante. Então, essa é a questão, é a mitose descontrolada dessas células. Eu imagino que, para chegar a essas respostas, você e a sua equipe precisaram de muito estudo. Então, como foi esse processo de pesquisa e tudo mais? No nosso laboratório, a gente tem duas vertentes, né? Uma delas, a gente estuda células em cultura, que são células que foram originadas há muitos anos atrás de pacientes, e hoje a gente utiliza elas in vitro, em garrafinhas, e a gente mimetiza o tratamento quimioterápico e vê a resposta, como que é, como que não é. E a partir desses resultados, a gente volta para uma biópsia de um paciente e busca os mecanismos que a gente encontrou naquelas células, para confirmar os nossos dados por 2 modelos diferentes. E essa pesquisa, às vezes, leva anos. Então, enquanto projetos individuais levam 2, 4 anos, uma pergunta grande, principalmente em perguntas complexas como câncer, às vezes levam 10, 15 anos. Então, a gente precisa muito que tenha investimento em pesquisa para conseguir responder as perguntas, porque às vezes uma pergunta naquele momento não é aplicada para o paciente, mas gera uma informação que vai ser muito útil no futuro para uma descoberta mais importante. E o resultado dessas pesquisas é sempre positivo? Não, nem sempre. Muitos desses quimioterápicos que estão na clínica hoje, outros da mesma família foram testados e não foram tão bem sucedidos, foram muito tóxicos para as células normais, os pacientes apresentavam muitos efeitos colaterais, então a gente tem que estar aberto, os cientistas têm que estar abertos a ter respostas positivas ou negativas. E isso não é frustrante, assim, não dá vontade de desistir? Não, o cientista tem que persistir, tem que tentar achar um outro caminho. Tipo um motivo, né? Motiva você. Eu mesmo no doutorado, a gente vinha de um estudo em leucemias e a gente tinha identificado 2 moléculas muito importantes para gerar resistência das células leucêmicas. E quando a gente foi estudar em câncer de mama, a gente viu que não era o mesmo resultado. Essas moléculas não eram tão importantes para a resistência no câncer de mama. É um resultado negativo, mas é importante mostrar essa informação de forma que ninguém repita aquele resultado. Né? Olha, a gente já testou e não deu certo, isso não é importante, vamos estudar outra coisa. Isso tudo que a gente está conversando é estudado lá no Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Então conta pra gente, como é o INCA? O INCA, Instituto Nacional de Câncer, é um centro de referência no tratamento, nos cuidados do câncer. Então, existe uma equipe de pesquisa muito boa, com laboratórios bem equipados, e eles fornecem estrutura básica para a gente trabalhar em cima de todos os projetos que são desenvolvidos. E ainda assim, existe um modelo onde o ensino, a pesquisa e a assistência aos pacientes se encontram vinculados. Então, isso é muito importante para gerar massa crítica, novos pesquisadores, gerar conhecimento para que no futuro a gente possa realmente contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Gabriela, uma coisa que é pouco falada é sobre o câncer de mama masculino. Isso ocorre, né? Ocorre. 1% dos casos de câncer de mama diagnosticados são masculinos. E esse tipo de câncer em homens e mulheres tem algumas semelhanças e algumas diferenças. As semelhanças é que o tratamento é exatamente o mesmo. Então, vai variar de acordo com diversos fatores que o paciente vai apresentar ao diagnóstico. Mas tem outros aspectos que são diferentes. Então, por exemplo, entre as mulheres, 5% apenas são tumores hereditários, que são passados apenas 5%. Todos os outros são relacionados a fatores de exposição. Nos homens, esse percentual pode chegar até 20%. Então, existe um componente hereditário. Então, normalmente, homens que tenham parentes muito próximos, mulheres, a mãe, a irmã, que tenham tumores de mama, podem vir a ter. Mas, para homens desenvolverem câncer, existem alguns fatores de risco associados, câncer de mama, né? Como a exposição ao estrogênio. Então, tem algumas condições, a gente sabe que, normalmente, os homens têm mais níveis de testosterona, mas algumas condições patológicas estão associadas ao aumento do estrogênio. Então, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica, que pode causar danos ao fígado e cirrose, podem alterar esses níveis de estrogênio, porque o fígado regula os níveis, o balanço entre estrogênio e progesterona, condições de obesidade ou síndromes mesmo genéticas, como a síndrome de Klinefelter, que tem mais um cromossomo X. Então, esse homem apresenta níveis maiores de estrogênio. Então, esses aspectos estão relacionados ao desenvolvimento de câncer no homem em idades mais avançadas. Então, a média é de 68 anos, enquanto nas mulheres, de 50 anos. Bom, além da sua pesquisa, o que mais tem sido pensado de novo em relação ao câncer? Tem muitas coisas interessantes. No que diz respeito ao câncer de mama,
atualmente tem tido um grande enfoque à imunoterapia, que é a ideia de uma nova terapia que tem o objetivo de alertar o sistema imune no nosso organismo para que ele combata aquelas células tumorais. Então, isso já vem sendo testado e tem tido resultados bastante promissores para o tratamento. O estudo com células-tronco, que são as células que iniciam todo o corpo, né? A gente acredita que elas também possam iniciar o tumor, então é importante a gente arranjar formas de combater essas células-tronco, não só as células já adultas diferenciadas. E também, por exemplo, o estudo de como que os tumores hereditários são desenvolvidos. Então, quais os genes que aquela célula apresenta, já são alguns conhecidos, mas não todos. Então, isso é um motivo de muitos estudos para tentar entender por que essas células, o câncer vai passando de geração em geração. Bom, e hoje você é uma cientista premiada, reconhecida. Quando surgiu esse interesse pela ciência? O interesse pela ciência surgiu no ensino médio, mas nos laboratórios de ciências, então física, química, biologia, onde a gente fazia aqueles experimentos, eu ficava fascinada com aquilo. E aí eu resolvi fazer biomedicina na UFRJ, então em 2004 eu ingressei na faculdade, e na faculdade, no terceiro período, foi quando eu fiz o meu primeiro estágio no INCA. E aí eu fiquei apaixonada por essa linha de pesquisa e na biologia do câncer, como que as células tumorais são inteligentes e sempre vão arranjar uma forma de escapar. E também existia uma identificação pessoal, porque várias pessoas da minha família falecem de câncer, então eu realmente decidi que eu queria trabalhar com ciência, ser uma cientista e estudar o câncer. É um pouco chato, mas a gente precisa falar desse preconceito que existe na ciência em relação às mulheres. Você passou por isso? Felizmente, o meu laboratório é predominantemente feminino, mas eu sei de várias amigas e colegas cientistas que sofrem preconceito na sua área, principalmente as que trabalham na área das exatas, onde elas são minoria. Mas realmente existem desafios para as mulheres cientistas, então eu senti isso bastante no momento que eu fui mãe e que eu tive que conciliar a maternidade com as atividades científicas, e não é muito fácil. Então realmente é necessário que você incentive, identifique formas de manter as mulheres na ciência, né? Porque a gente sabe que muitas meninas entram na faculdade, mas quando você observa os cargos de liderança, eles são predominantemente masculinos. Então, existe um problema na progressão. Então, a gente tem que tentar manter as mulheres na ciência. Então, qual o conselho que você dá para meninas e mulheres que querem seguir essa carreira na ciência? Eu acho que se existe um interesse real na ciência, se você quer ser muito cientista, tem que persistir. Porque, apesar de parecer difícil, é importante que mais e mais mulheres entrem, de forma que você inspire novas meninas a quererem entrar, sirvam que vocês representem, as pessoas precisam se sentir representadas. Enquanto elas pensarem que os cientistas são aquelas pessoas malucas que ficam dentro do laboratório e não fazem nada, elas não se sentem representadas e não têm interesse em fazer ciência. Quando você vê pessoas jovens trabalhando com ciência, tendo filhos e indo ao shopping e fazendo todas as atividades normalmente, você tem vontade de fazer também. Então, eu acho que é muito importante que elas entrem sim, e quanto mais mulheres, mais a vontade de outras mulheres entrarem, e no futuro a gente vai tentar uma paridade de gênero nas carreiras científicas. E para quem quer saber mais sobre sua pesquisa, sobre o INCA, onde busca? Eu tenho o site do INCA, né, www.inca.gov.br, que tem diversas informações quanto ao câncer, não só o câncer de mama, mas todos os tipos de câncer, então é uma fonte bem interessante. Em relação às mulheres na ciência, eu acompanho algumas páginas do Facebook, para quem gosta das redes sociais, para Mulheres na Ciência, da L'Oréal, o site mesmo da L'Oréal, Unesco, e o Mulheres na Ciência, que tem várias reportagens interessantes falando sobre essa questão de paridade de gênero. E tem um livro muito bonitinho, que é do Women in Science, mas que foi traduzido para o português de Portugal, que são as cientistas, que conta a história de 50 mulheres cientistas que fizeram grandes descobertas, mas que foram apagadas nos seus tempos. E aí, esse livro é ilustrado, é muito bonito e conta a história delas. Gabriela, muito obrigado mesmo pela presença. Parabéns. Obrigada. Muito sucesso, prosperidade. Obrigada. Já pensou em usar seus conhecimentos para ajudar a solucionar questões da humanidade como a Gabriela? Então, não marca bobeira, que as universidades do Brasil te esperam. Então, foca no Enem. Nosso canal vai te ajudar. youtube.com/TV Escola. E até!